Oi, oi, sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Amadeu Ângelo, sou psicólogo, mas estou aqui para os meus delírios de uma pessoa adulta. Ou seja, não estou falando como profissional, mas sim como pessoa. E hoje eu, dentre muitas coisas que pensei, resolvi trazer para a gente conversar um pouquinho sobre as nossas obrigações. Vez por outra, eu paro para refletir sobre como é insuportável para nós que não somos, sei lá, influencers, ricos, herdeiros ou qualquer outra função que você pode viver tendo prazer na sua vida, relaxando e vendendo lifestyle, sabe? Quando você apenas existe e a sua existência lhe gera recurso, lhe gera dinheiro e você só precisa continuar vivendo e fazendo suas coisas e você ganha dinheiro por isso. Nós, meros mortais, não. A gente ganha dinheiro à medida que a gente sacrifica 8, 10, 12 horas do nosso tempo de vida diário para trabalhar, ganhar pouco ou muito pouco, porque ganhar 2, 3 mil, gente, é pouco. E ganhar menos que isso, que é uma realidade de muitos brasileiros, é muito pouco. E aí a gente tem essa obrigação, não porque literalmente alguém vai nos obrigar, mas de certa forma todos vão, porque ninguém vai me dar comida, ou água, ou internet, ou luz, ou seja lá o que outra coisa que eu possa querer. E se eu tiver um companheiro, ou uma companheira, ou uma família, ou filhos, ou mãe, e se eu quiser existir e viver e desfrutar minimamente dos confortos básicos da vida, eu preciso cumprir minhas obrigações relacionadas a trabalho. As outras relacionadas à higiene, à organização, a planejamento de vida, precisam ser feitas para complementar e darem qualidade e bom andamento a todas as coisas. Mas, entre muitas aspas, o que eu vou dizer, elas não são obrigatórias. Sendo que se você não mantém sua higiene, chega uma hora que o seu odor provavelmente vai incomodar as pessoas ao seu redor, né? E se você não tem organização, eventualmente você vai falhar nos seus compromissos, que na maior parte das vezes envolve a vida profissional ou a vida pessoal, amorosa, afetiva, que, por sinal, quando não vai bem, nada vai bem. E aí eu comecei a pensar o quão insuportável é isso, né? E aí eu também não quero ser aquela pessoa chata que tem uma vida não tão ruim. E aí, por não ter uma vida miserável, reclama de coisas que pessoas que têm uma vida miserável sonhariam ter como problemas. Porém, também eu entendo que cada pessoa tem um nível de problema que tolera, baseado na sua experiência, baseado na sua vivência, baseado nas suas oportunidades. É assim que a vida funciona, né? E aí, refletindo sobre tudo isso, apenas me vem assim um cansaço, uma exaustão. Eu queria apenas viver a vida e ser feliz, sabe? E viver num filme de comédia romântica que no final a gente encontra aquele. Vale ressaltar, gente, que eu já tenho, né, a pessoa da minha vida, mas eu estou dizendo assim, simbolicamente, né? Que você encontra aquela pessoa e para ali, né? Até porque provavelmente na história da comédia romântica, se a pessoa desse prosseguimento àquela história, talvez não fosse tão romântico assim, né? Ai, meu Deus, ter obrigações não se restringe a profissional. Eu comecei e dei enfoque na vida profissional, mas agora eu comecei a pensar, bom, você tem um relacionamento. Então aí começa um novo nível de obrigações, né? Você tem a obrigação de dar atenção, você tem a obrigação de pensar a dois, porque você não pode pensar a um. Às vezes você vai ter que abrir mão de algumas coisas, vai ter que aderir a outras que você não quer tanto. E isso é uma coisa para ambos os lados, né? Ambos os lados, ou três lados, ou seja lá quantos lados, já que as relações de hoje em dia são muito modernas, mas o fato é que todo mundo tem que ceder. De alguma maneira, todo mundo vai ter que ficar um pouco insatisfeito. A utopia da satisfação plena em um relacionamento supostamente saudável não existe.
E eu acho que é muita ousadia da minha parte dizer que não existe, mas ao mesmo tempo, bom, eu acho que não existe. Então eu não estou trazendo isso como uma verdade, tá? Mas como uma convicção muito forte, interna e pessoal. E aí, novamente, mais obrigações, obrigações com o outro, obrigações com a vida dois. E aí você volta para a questão da família, que também lhe requer coisas que você precisa fazer. E que uma parte sua, pelo menos para algumas pessoas, você faz sim porque você tem moralmente que fazer, mas também as suas emocionalidades, elas não permitem você fazer. E eu sei que existem muitas pessoas que não são tão amáveis e que não se importam tanto com os seus parentes, né? Mas eu não sou uma dessas pessoas. E eu jamais conseguiria me perdoar se eu fosse displicente com algo que algum familiar que eu tenho consciência que minha família já fez muito por mim e eu não cumprisse com o que eu considero que é minha obrigação com cada um deles, né? Então, resumindo, depois de todas essas obrigações, aí vem a sua obrigação consigo mesmo. Que eu me questiono agora. A nossa obrigação conosco, vindo aqui na minha oratória como último fator, é sintomático? Eu deveria, na verdade, ter falado das minhas obrigações comigo mesmo primeiro e depois as com as outras pessoas? Mas será que quando eu falo das minhas obrigações com as outras pessoas e me falo das obrigações comigo por último, será que eu estou sendo perfeitamente honesto? Será que quando eu escolho as minhas obrigações com os outros, termina que, na verdade, eu estou escolhendo as obrigações que eu, pessoa, quero ter? Será que, na verdade, quando penso que estou pensando nos outros, estou, na verdade, desde o princípio, pensando primariamente em mim? Porque isso é uma coisa que eu observo nas pessoas. As pessoas não acham que são egoístas, mas são. A gente que está de fora observa. Assim como elas, quando estão de fora, observam as outras pessoas que são egoístas, mas não se observam nos seus egoísmos. E isso me faz me questionar se eu não sou uma pessoa dessa. Se eu também não me observo nos meus egoísmos. Mas ao mesmo tempo entendo que quando você para se observar nos seus egoísmos numa relação com o outro que não está olhando também para os seus egoísmos, você corre o risco de, se fufu, porque a outra pessoa tomará muito espaço mais do que o que deveria. E aí, voltando à temática das obrigações, te atribuirá mais obrigações. Bom, resumindo, nos meus pensamentos de hoje, nesses 8 minutos aqui de gravação, eu vim só externalizar a minha frustração com isso, com essas obrigações que nós temos que são inerentes à vida e que, na verdade, agora parando para pensar, a questão é que agora as minhas obrigações sou eu mesmo que tenho que me cobrar, porque eu preciso existir e se eu não me cobrar eu não vou existir, mas a gente sempre tem obrigações, né? Só que a diferença é que quando a gente é criança, ou até mesmo em boa parte da adolescência, os outros estão ali para fiscalizar e nos cobrar. E a gente se incomoda muito com isso, mas parando para pensar, isso significa que durante todo esse período, outras pessoas estão organizando a nossa vida e nos cobrando, o que nos facilita, embora a gente só tenha conhecimento disso, quando chegamos na vida adulta, em que nós precisamos nos cobrar, em que não há ninguém para organizar a nossa vida além de nós mesmos. E isso é desesperador. Se você tem 30 e poucos anos, acho que a partir dos 20 e poucos, e talvez até os 40 e poucos, não sei, não cheguei lá, isso seja um questionamento plausível e recorrente. Se você é muito jovem, se prepare, porque esse é um questionamento que você vai ter. E se você é bem mais velho, eu fico curioso por quais questionamentos você tem. Bom, é isso. Nós finalizamos aqui. Um grande abraço, um grande beijo para todos vocês. Dos delírios de uma vida de uma pessoa adulta. Tchau!